Seria cruel se o Vasco caísse pra Série B jogando esse futebol que tá jogando. Meu, eu fico pensando, eu acho que a última vez que o Vasco jogou bola assim, eu nem lembro quando que foi, cara. De verdade. Eu nem lembro quando que foi. Porque eu vejo os jogos do Vasco do Diniz e você vê que o Vasco vai criar jogada, que o Vasco vai chegar próximo do gol, que vai ter troca de passe, vai ter movimentação, triangulação, tudo que a gente pede para um time fazer. Tudo que a gente pede para um time fazer. E eu sempre vejo os times que estão brigando lá na ponta e eles muitas das vezes fazem isso. Inclusive, os times que são sensação do campeonato fazem isso. O Fortaleza faz isso quando vai bem no campeonato, o Bahia quando tem alguma esticada no campeonato. Todos os times que crescem no campeonato fazem esse tipo de jogada e tal, etc. Beleza. Aí chega o Vasco, com um técnico que propõe jogo e consegue propor o jogo, consegue fazer o jogo fluir. Tem bons jogadores para isso, os jogadores fazem e tal, não sei o quê. E o que acontece com o Vasco? A bola não entra. Cara, é muito duro a gente ver que a gente investiu, a gente contratou um técnico, o salário está em dia, muitas coisas boas estão acontecendo dentro do Vasco e a única coisa que não acontece é a bola entrar. A nossa zaga falhou muito nos últimos jogos, a gente via derrotas por falhas bobas que incomodavam muito o nosso time. O torcedor, o time também, o Diniz, incomoda todo mundo. E aí, no jogo contra o Galo não aconteceu. E a gente também não ganhou. E aí eu entro no Twitter e eu vejo o pessoal falando que já caiu, que o Vasco não joga bola, que o Vasco é ruim, que o Diniz é ruim, e não sei o que. Cara, eu de verdade eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que as coisas não dão certo. Qualquer outro time, tudo estaria dando certo. Estaria, brigando pelo G6. E G6 porque é o que vai para Libertadores. Mas no Vasco as coisas não acontecem. E começa a ficar preocupante. A gente tem alguns motivos bons para ficar um pouco menos preocupado? Tem. Mas hoje eu estou preocupado com o Vasco. A gente está na zona de rebaixamento, a gente tem 2 jogos a menos? Tem 2 jogos a menos. Mas enquanto as vitórias não começarem a aparecer, a gente vai continuar preocupado. O que eu penso de tudo isso? Que se a gente virar a chave um pouco e pensar, poxa, na hora que as vitórias começarem a acontecer, o Vasco embala. Eu também acho que vai ser dessa forma, tá? Eu acho que é muito mais questão de confiança do que questão de bola jogada. Mas ainda não aconteceu. E a gente vai ter que ter uma ligeira paciência com isso, cara. É aquela paciência dentro do campeonato, de não queimar ficha e não acabar com tudo de uma vez. A gente está contratando, os jogadores ainda não foram anunciados, mas aparentemente serão. A gente está com o salário em dia, a reforma no CT, São Januário com bom gramado, que o Vasco precisa para jogar bola. Mas as coisas ainda não aconteceram. E eu tô preocupado. E eu fiquei muito mal com o Vasco essas semanas passadas. Eu até dei uma distanciada do canal, porque tava me fazendo mal acompanhar o noticiário do Vasco para trazer vídeo aqui. E aí eu decidi dar uma afastada, porque senão eu ia acabar até tendo que parar de ver os jogos, porque eu tava ficando muito mal mesmo com isso. Já me organizei, tá tudo certo, vamos tentar acompanhar o noticiário, mas esse noticiário, e muito noticiário que eu vejo, muito no Twitter, assim, do que o pessoal tá falando, pra sentir como que tá a torcida, mas, cara, essa bolha do Twitter é muito ruim, cara, todo mundo é o pior do mundo, nada é bom, tudo é péssimo, e eu prefiro me afastar um pouco. E falando de notícia, que eu queria trazer um assunto aqui, cara, como tem jornalista que só dá notícia ruim na pior hora, né? Vocês já repararam isso? Tem uns caras que só fala coisa ruim do seu time, velho, umas horas assim, umas horas cruciais. Olha essa situação. A torcida tá bem puta com o João Vitor. E eu também tô, porque ele fica respondendo a torcida, ele tem que saber, velho, ele é jogador de futebol e ele só ganha dinheiro porque tem a torcida cobrando ele. É só por isso, tá?
O jogador de futebol só ganha dinheiro porque tem torcida. Se tivesse torcida, seu futebol seria uma profissão normal, igual todas as outras. Os caras iam ganhar R$ 1.000 e boa. É isso aí, velho. É isso aí. Futebol é isso, tá? E ele vai lá e ele responde a torcida. E a torcida fica com raiva dele, porque ele tava falhando, não estava jogando bem e respondeu a torcida. Ele voltou a jogar bem? Voltou. Mas a torcida ainda vai pegar no pé do cara. A torcida não esquece da noite pro dia. Só se ele meter 3 gols em 3 jogos seguidos e o Vasco ganhar 3 jogos seguidos por vitória dele. Aí beleza. Mas fora isso, não vai. E ele é zagueiro, então não vai acontecer. Aí vem o André Hernan e dá a notícia que o João Vitor quer ir embora do Vasco. E já pediu, já sinalizou pra diretoria e tá na mão do Diniz e tá na mão do Pedrinho. Na hora do jogo ele soltou essa notícia, tá? E a torcida muitas vezes acompanha os jogos pelo Twitter. Então, acompanha os jogos com o Twitter, acompanhando o Twitter também. Pra ver o que o pessoal tá falando do jogo, pra comentar sobre o jogo e tal. Vira uma mesa de bar enorme, uma mesa redonda enorme, o Twitter. E todo mundo puto e dando essa notícia e tal. Aí chega o Diniz na coletiva e fala que não, que ele não pediu pra sair, que ele tá jogando bola, que ele tá se dedicando e tal. E aí eu pergunto, quem que tá mentindo? É o Diniz ou é o André Hernan? Mas assim, sempre o André Hernan dá esse tipo de notícia na hora de jogo, nas piores horas. Cara, tem alguns jornalistas que eu passei a não acreditar mais no que falam. Que talvez tenham algum outro motivo para dar as notícias que dão. De fato, a notícia tem que ser dada. Mas se o meu técnico vem e desmente, eu não acredito mais. Eu não sei mais se é notícia, se é não notícia. Porque se o Diniz falou que ele não pediu, e o Diniz foi categórico, não é que o Diniz falou, não, ele falou assim, o João Vitor não pediu, e eu garanto pra vocês que ele não pediu. Então, pô, eu não consigo entender o porquê que esse cara fala isso, entendeu? Muitas vezes é pra inflamar a torcida. E eu acho que só consigo ver esse motivo, cara. Então, cara, torcedor do Vasco, evita acompanhar certos caras. Evita, porque esses caras, eles não são Vasco. Vamos falar assim, eles não são Vasco. Então se o Vasco se ferrar e o jogador que pode ser bom pro time dele sair do Vasco e ficar livre do mercado, ele pode pegar o jogador. Então, evita, porque não vale a pena pra gente. Só isso que eu tenho a dizer, não vale a pena pra gente. Esse é o MSC Vasco, eu sou Moisés. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, eu te agradeço muito de coração. Deixa seu like e deixa seu comentário do que você acha da situação do Vasco. Eu sei que não tá uma situação fácil, a gente tá passando perrengue, tá sendo irritante, mas eu acredito que a gente pode melhorar ainda muito no campeonato, a gente pode crescer muito nesse campeonato. Crescer de forma sustentável, né? O time jogando bola, o time se desenvolvendo, fazendo bons jogos e assim, galgando melhores posições no campeonato. Então, comenta aí pra mim o que é que você acha e o que é que você acha da situação desse comentário do André Hernan sobre o João Vitor. Se o Diniz passou pano, se o André Hernan pegou meia notícia e deu uma notícia. Comenta aí pra mim também que vai ser bem importante, beleza? Tamo junto, valeu.